Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 31 de outubro. É destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Nova ferramenta busca agilizar atendimentos em unidades de saúde em Blumenau. 2 crianças são levadas ao Paraná pelo pai sem o consentimento da mãe, que tinha uma medida protetiva contra ele. Depois de uma perseguição, as crianças foram encontradas sem ferimentos. A Lesc faz sessão solene para comemorar os 200 anos da Igreja Luterana no Brasil. Rota de lazer terá horário ampliado a partir deste final de semana. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo não deve ter mudanças nos próximos dias na cidade. A presença do sol gera sensação de calor e a combinação com a variação de nebulosidade pode gerar condições para chuva em algum momento dos dias. Confira agora a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta sexta-feira, a atuação da circulação marítima vai seguir mantendo a condição de nebulosidade aqui na nossa região, condição que se alterna a períodos de melhoria, onde temos algumas aberturas de sol ao longo da sexta-feira. A temperatura varia em torno dos 18 graus no início da manhã e máxima à tarde de 28 graus. Nos extremos do dia, que é durante a madrugada e ao final da noite, tem condição para chuva fraca de forma bem isolada. Para o final de semana, vamos manter esse mesmo comportamento da circulação marítima, mantendo a condição da nebulosidade ao longo do dia, condição para chuvisco principalmente nos extremos do dia aqui na nossa região e ao longo dos dias, principalmente durante os períodos da tarde, tem algumas aberturas de sol. As temperaturas se mantêm no mesmo patamar, temperaturas mínimas ao redor dos 18 graus e máximas que variam entre 27 e 29 graus. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Duas crianças foram levadas de Blumenau para o Paraná pelo pai sem o consentimento da mãe. A ação terminou em uma perseguição policial e o homem ferido. Um bebê de 2 meses e um menino de 4 anos foram resgatados sem ferimentos, como conta o repórter Belmiro Avancini. A Polícia Militar aqui de Blumenau foi acionada por volta das 7 horas da noite de ontem por uma mulher ali na região do bairro Ponta Aguda, na rua Silvano Cândido da Silva. Ela comentou aos policiais que o homem, no caso o ex-marido dela, teria chego até a residência, pego as 2 crianças e saído, ido embora, sem dizer para onde ia. Ela tem uma medida protetiva contra esse homem que não aceita o fim do relacionamento. A Polícia Militar acionou, portanto, com algumas informações do casal, acionou as polícias rodoviárias federal e também a polícia do estado do Paraná. Já no estado do Paraná, esse homem foi localizado com as 2 crianças e aí começou uma perseguição. Inclusive, em determinado momento, esse homem tentou jogar o veículo para cima das viaturas policiais na tentativa de ocasionar um acidente. Ele logo depois foi localizado. Ele mesmo se feriu, ele estava com estilete, ele se feriu e foi encaminhado em estado grave a um dos hospitais do estado do Paraná. As 2 crianças foram localizadas e estão aos cuidados do Conselho Tutelar. Até o momento, não foi passado pela Polícia Militar aqui de Blumenau a identidade, nem do pai nem da mãe, claro, quando trata-se de criança não se passa, mas não foi passado, portanto, até o momento, a identidade deste casal. Nesse final de semana tem prova do Enem e o campus da UFSC aqui em Blumenau vai realizar um aulão gratuito amanhã a partir das 3 horas da tarde. O estudo vai focar em resoluções de questões nas áreas de Química, Matemática e Física. A participação é aberta a todos os interessados, independente
de terem estudados em escolas públicas ou particulares. Embora a entrada seja gratuita, as vagas são limitadas, por isso é necessário fazer uma inscrição prévia na UFSC. Hoje é comemorada a Reforma Luterana e os 200 anos de presença luterana no Brasil. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma sessão solene na noite desta quarta-feira. Os deputados homenagearam instituições e personalidades que contribuíram para a consolidação da Igreja, que é um dos principais segmentos do protestantismo. O luteranismo tem como base a teologia de Martinho Lutero, um teólogo alemão que era frade católico e promoveu mudanças na doutrina, dando origem à Reforma Protestante. No Brasil, a primeira congregação luterana foi estabelecida em 1824 na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Hoje, são mais de 3.700 igrejas e cerca de 1.000 paróquias luteranas em todo o país. O pastor Odair Ayrton Brown é vice-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e atua em Porto Alegre. Ele falou na tribuna sobre as realizações da instituição no país. Os luteranos chegaram, antes mesmo de construir um templo, ou seja, um espaço físico para celebrar cultos, se construía uma escola. Por quê? Porque era primordial, e isso é ensinamento de Martinho Lutero, reformador da igreja. Então, as escolas eram também um espaço onde, nos finais de semana, nos domingos, se celebravam os cultos. Um segundo elemento extremamente importante que a gente precisa olhar ao longo da história é a quantidade de hospitais que foram sendo formados, hospitais que foram sendo construídos. A infraestrutura de saúde era baixa, era pequena, era pouca, e aí as comunidades luteranas começam a construir hospitais. Terminou hoje o prazo para indicação de imóveis que podem receber descontos no IPTU através do programa Nota Blue. A expectativa é que seja lançado mais de R$1 milhão em descontos através das indicações. O desconto pode chegar até 30% do valor do imposto e vem lançado nos carnês de 2025. Para o ano que vem, aliás, a expectativa do município é arrecadar cerca de R$130 milhões com o IPTU. Você sabia, consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de compra e venda de imóveis na planta? Para configurar essa relação, é necessário ter uma ponta do contrato, aquele que qualificamos como fornecedor de produtos e serviços, e o outro lado, o consumidor final. Do ponto de vista contratual, os contratos de compra e venda de imóveis firmados com construtoras, incorporadoras, são da modalidade de adesão. Ou seja, os contratos dos quais o consumidor possui apenas a liberdade de contratar, a liberdade de dizer sim ou não para essa contratação. Mas, muito cuidado. Importante destacar que nem toda venda de imóvel vai se enquadrar na relação de consumo, pois nem todo vendedor é um fornecedor de produtos ou serviços. Fique atento. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. Blumenau confirmou 779 novos casos de dengue nos últimos 7 dias. O levantamento semanal é divulgado pela Secretaria de Saúde. Neste ano, 39 pessoas morreram na cidade por complicações com a dengue. Febre alta e repentina, associada a dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos, são alguns dos sintomas da doença. Uma mulher idosa de 94 anos morreu há 2 semanas por complicações com a Covid-19 em Blumenau. O óbito foi divulgado hoje no boletim mensal sobre a incidência da doença no município. Desde o início da pandemia, 848 pessoas morreram na cidade por complicações com a Covid.
Atualmente, 703 pessoas estão em tratamento da doença em Blumenau, todas em isolamento domiciliar. A Secretaria de Saúde de Blumenau está implantando um sistema de confirmação de presença via QR Code em 22 ESFs e nos AGs da cidade. A iniciativa, que ainda está em fase experimental, busca otimizar o processo de registro dos pacientes já agendados para consultas, reduzindo o tempo de espera entre a chegada e o atendimento com o profissional. Para utilizar o novo sistema, basta que o usuário abra o App Pronto 2.0 e vá até o menu lateral, que pode ser acessado pelas 3 linhas no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, clique em Ler QR Code e aponte a câmera do seu celular para o QR Code disponível na entrada da unidade. Ao escanear o código, a presença do usuário na unidade é confirmada automaticamente. Além do registro para consultas já agendadas, o usuário poderá solicitar atendimento através do QR Code para realizar procedimentos como curativo, vacinação, administração de medicamentos, aferição de temperatura e pressão arterial, verificação de peso e altura, além de nebulização e também a retirada de pontos. A expectativa é que após a fase de testes, o sistema seja expandido para todas as 116 unidades de saúde do município. No site da Prefeitura, você pode consultar as unidades de saúde que já dispõem do aplicativo. A rota de lazer terá horário ampliado a partir deste final de semana, se estendendo até às 7 horas da noite. A promoção acontece na rua 15 de novembro aos domingos, quando a via é fechada para o trânsito de veículos a partir de 7 da manhã. Devido ao feriado de finados, a rota de lazer também vai ser realizada neste sábado. Olá, Jorge, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para quem está ligado com a gente. Chegando com as informações do esporte aqui no Jornal de Blumenau, Jorge. Olha, deixa eu destacar a Copa Sul-Americana, porque daqui a pouco tem o Corinthians em campo enfrentando o Racing lá na Argentina, em jogo que vale vaga na decisão para enfrentar o Cruzeiro. Na primeira partida em São Paulo foi 2-2. Agora, se tiver um novo empate, a decisão será nas penalidades máximas lá na Argentina. O Corinthians tem que ganhar o jogo fora de casa hoje para avançar de fase na Copa Sul-Americana. Ontem o Cruzeiro venceu o Lanús na Argentina pelo placar de 1-0 e garantiu a vaga na grande decisão que acontece no Paraguai. Já pela Copa Libertadores da América, o Botafogo, hein? Deixando o torcedor feliz da vida. Botafogo venceu ontem, aliás, acabou eliminando ontem, né? Perdeu dentro de campo, mas garantiu a sua classificação. 3-1 placar, no agregado 6-3 para o Botafogo, que agora está pela primeira vez na decisão da Copa Libertadores da América. Enfrenta o Galo Vingador, que na terça-feira havia eliminado já a equipe do River Plate, também lá na Argentina. Agora Botafogo e Atlético Mineiro, dia 30, no estádio do River Plate, na Argentina, lá no Monumental de Nunes, vão fazer a grande decisão da competição. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional de Porto Alegre recebeu o Flamengo e empatou 1-1. O Ener Valencia marcou para o Inter e o Alcaraz marcou de pênalti para a equipe do Flamengo. Jogos que movimentaram ontem a Série A do Brasileirão, né? Que teve essa partida atrasada dentro da competição. Não tem mais, é isso, Jorge. Hoje nós teremos só esse jogo da Copa Sul-Americana. Amanhã tem Série B, final de semana com muita informação também para quem nos acompanha. Tchau, tchau. A seguir vamos falar sobre o Dia de Finados e como a Igreja Católica trata a morte. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir.
Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Eu vou fazer um bolinho de risoto. Que da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Center Pisos, pisos laminados e PVC, há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje recebendo o bispo da Diocese de Blumenau, Dom Rafael Biernacki, para falar sobre o Dia de Finados, lembrado neste sábado. Dom Rafael, obrigado pela participação. Jorge, uma alegria. Jorge, também a minha saudação aos telespectadores. O que representa essa data para a Igreja Católica? É uma data importante, trata-se dos dias dos finados. Nós não falamos do dia dos mortos, mas de finados, porque ninguém morre. Todos nós que existimos vamos existir para sempre. O que acontece com a nossa vida? O nosso trajeto biológico, sim, tem um início e fim, mas a nossa vida é para sempre. O que se trata do nosso trato histórico? É o nosso nascimento para a eternidade. Quando é que nós estamos prontos? Somente Deus sabe, nós sabemos quando estamos maduros para o nascimento para a eternidade. Quanto dura a nossa vida? 6 dias? 30 anos? 90 anos? Como podemos saber a duração de nossa vida? A vida dura enquanto nós recordamos os entes queridos. E aqueles que já morreram faz tempo, ou nós que não teremos mais aqueles que nos conhecem. Quanto tempo vamos durar? Deus nos ama. E quando somos amados é para sempre em todas as etapas de nossa vida. Por isso, existimos para sempre e a nossa vida dura para sempre, porque o amor de Deus e o mistério de nossa vida nos fez existir, nos colocou numa história, numa vida biológica, onde a morte biológica é o nosso acesso de contemplação a Deus e o nosso modo de viver a comunhão com os outros. Como é que Jesus, Filho de Deus que se encarna na nossa história, vive? Ele vive a morte. Jesus não explica a morte, ele vive a morte. A morte, então, terminado o seu curso, pela morte, então, implicada a Deus, pela humanidade, é o encontro com Deus, e a morte de Jesus é o amor estendido para todas as pessoas humanas. E tanto que Jesus diz: todos aqueles que o Pai me deu, eu não perco nenhum. Vim explicar o amor de Deus para que ninguém fique fora deste amor de Deus, e a nossa vida é preciosa. E então, quando acontecerá para nós a nossa morte, é a nossa passagem para a vida de Deus e a nossa abertura, então, agora de amor para todos, onde seremos acolhidos. Como lidar com a morte, bispo? A morte é um mistério.
Nós que somos vivos desejamos explicar a morte, isto é impossível. Nós vamos viver a nossa morte e vamos vivendo a nossa morte, saindo da morte para a vida, quando nós acolhemos o amor sobre nós, das pessoas que nos acolheram e por isso nós vivemos, acolhemos o amor de Deus sobre nós e quando nós também nos acolhemos, vamos vivendo a vida. E na Bíblia, então, João diz que a gente sai da morte para a vida quando a gente sai do egoísmo para o amor. Mas a morte biológica é uma dor. Você sabe, querido, que você me ouve. Se você perdeu um ente querido, a dor é imensa e trágica. E por isso, o silêncio diante de quem morre e diante de quem sofre. A morte é este mistério em que nós podemos ter luzes de indicações, em que Jesus não explica a morte, mas vive, e sabemos que a morte, que era o fim de tudo, como conclusão de tudo, agora com Jesus que entra na morte, e ele passando pela morte nos diz que a morte é a possibilidade para a ressurreição e o encontro definitivo com o Pai, e agora Jesus mostra esse amor para todos. Então a São Paulo, usando uma imagem, a semente que morre, a semente que morre é colocada na terra, ela na medida que morre, ela dá vida, ela é transformada. Na nossa passagem também biológica, então o nosso nascimento, até tem uma imagem de que dois fetos estavam no seio da mãe, um nasceu primeiro e o outro ficou, e diz: meu irmão morreu. Morreu porque parecia que ele entrou na vida, mas o que estava dentro do seio não percebia a grandiosidade da vida. Nós também, com a morte, então, entraremos numa visão total de Deus. Nós temos uma esperança e uma fé, porque Cristo nos diz assim, Ele que passa pela vida, nos dá agora a explicação da nossa vida, que somos para sempre existentes. E o que fazer, bispo, para amenizar a dor da perda? A dor da perda, então, primeiro, eu não tenho nenhuma palavra para dizer algo para consolar, se não estar em silêncio e acolhendo a dor, que é uma experiência única de cada pessoa. Eu preciso então te acolher para que você exprima a tua dor e eu, em comunhão contigo, neste momento, seja acolhido. E no silêncio do meu ser, de um profundo respeito da tua dor, você possa, amado e acolhido, ir elaborando. Na medida que você se sente acolhido e amado e compreendido na tua dor, você pode ir superando a tua dor. Então, é este profundo silêncio, este profundo respeito que nós temos diante da dor. É um momento para lembrar os que se foram, né? Mas também é um momento importante para se refletir sobre a valorização da vida. Sim, a comemoração dos finados, dia dos falecidos, é uma ocasião importante para todos nós, para recordarmos, visitarmos os túmulos de nossos entes, nossas fotografias, para rezarmos, por isso participamos das orações, mas também é um momento para refletirmos sobre a nossa vida. Aqueles que morreram ainda não são perfeitos, mas estão no amor de Deus, e por isso recordamos a eles, para ver a beleza do mistério da vida e recordarmos a beleza do mistério de nossa existência, e em nossa vida também recuperarmos aqueles atos ainda que não foram perfeitos na vida dos outros. E é na medida que nós vamos acolhendo a vida do mistério de nossa existência, nos sentimos amados, nós vamos sendo capazes de acolher com bondade a nossa vida e de ver a preciosidade do mistério de minha vida, que é importantíssima. Sou importante para o pai, para a mãe, sou importante para as pessoas, sou importante para Deus e sou importante para mim mesmo também. Quando amado por todos, é bom morar em mim onde sou amado, que eu tenha uma profunda compreensão do mistério de minha vida e que a minha vida seja um presente para outros. Por isso é um tempo de refletir, para que a bondade do amor entre na minha vida e a partir da bondade do amor sobre mim, eu possa amar, respeitar profundamente as pessoas, para que através da minha vida, do mistério da minha existência, doada e servida, eu possa ajudar os outros a se sentirem grandes, importantes. O mistério de tua vida é impagável e que eu tenha um profundo respeito por ti, que a minha vida te ilumine e te construa. A vida é um momento de finados, é um momento de recordar a beleza da história, a rapidez de nossa história, a importância, a intensidade e a qualidade de nossa vida, que é rica, bela, é bom viver, é bom existir.
estar espiritualmente fortalecido, né? É importante para a gente conseguir compreender todas essas fases da vida, inclusive essa tão difícil que é de superar, que é a morte? Sim, por isso nós cristãos, falo do ponto de vista cristão, temos a fé. A fé ela não explica, mas ela dá luz. Fé na pessoa de Jesus, que diz: o Pai me ama, eu dei a vida para vocês, passo pela morte, volto, e agora eu dou autonomia do Espírito e do amor, para que você, pela fé, participe já da vida do eterno de Deus, agora, hoje. E a nossa vida tem sentido quando, iluminado pela fé, nos tornamos divinizados para termos um grande amor e cuidado por todas as pessoas que encontrarmos na vida. Se alguém tem sede de amor, que eu possa saciá-lo com meu amor. Se tem sede de fome de amor, de um abraço, fome de misericórdia porque errou, que eu possa misericordiosamente acolher. Por isso, dia de finados é o dia em que, na fé, iluminado pela luz e pelo amor, eu posso ser, então, uma ajuda, um testemunho e uma luz ao passar pela vida. Dom Rafael Biernacki vai celebrar uma missa no cemitério São José no sábado pela manhã, no dia de finados. Qual é a programação da igreja nessa data considerada tão especial? Querido telespectador, você pode encontrar na internet, em todos os meios de comunicação, busque ali Finados Diocese de Blumenau e você encontrará a programação de todas as 41 paróquias da Diocese de Blumenau. Também missas em cemitérios. Quanto ao bispo, ou na Catedral de Blumenau, 8 horas da manhã Santa Missa, 9h30 cemitério São José, onde o bispo celebrará, 16h30 na Catedral e às 19 horas. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado, que nesse dia de finados você seja consolado por Deus e também a comemoração dos fiéis defuntos nos coloque em comunhão com Deus e na alegria da vida em nossa existência. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.